igreja com a paz do Senhor Jesus, porque nesta noite, a noite de poder, em que o Senhor certamente trará sobre nós as virtudes do seu Espírito, cumprirá sobre as nossas vidas o que está escrito em Atos capítulo 2, glória a Deus, a partir do versículo 4, que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5: e estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses homens aí estão falando? 8, diz assim: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Amém? Amém. Glória a Deus. Entendemos aqui, irmãos, que no dia que o Espírito Santo foi derramado, houve uma revolução espiritual. E aí entendemos o quê? Que a Bíblia diz que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Diga comigo: o Espírito Santo é um agente que trabalha para trazer avivamento. Diga: nesta noite Deus vai avivar a igreja. Diga: eu sou essa igreja. E Deus vai trazer um avivamento sobre a minha vida. E quando nós vemos que Jesus disse: eu irei para o Pai e não vos deixarei órfão, enviarei um outro Consolador que estará convosco todos os dias até a consumação do século, nós precisamos entender uma coisa: que o Espírito Santo ele vem com uma única função: trazer um avivamento para a igreja, trazer um despertamento para a obra de Deus, trazer um despertamento para aquele que está morto, para aquele que está paralisado, para aquele que está neutralizado. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai soprar nas nossas vidas e nós seremos avivados. Muitas vezes nós paramos e analisamos: olha, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quem foi cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz que haviam 12 discípulos, e esses 12 discípulos tinham alguns seguidores. E na morte de Jesus, reuniram uma média de 120 pessoas dentro do templo. E dentro daquele templo, reunidos, a palavra do Senhor diz que eles permaneceram em oração. Diga: o Senhor só pode me encher se eu tiver uma vida de oração. Diga: minha vida eu dedico ao Senhor em oração. Sabe, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós oramos, nós falamos com o Senhor. Quando nós oramos, nós conversamos com o Deus soberano, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que realiza obras, e obras grandes e perfeitas na nossa vida. Então, quando Jesus foi, ele disse, nos prometeu que não nos deixaria um órfão. Ele disse: olha, eu estarei no céu, mas estarei te ouvindo. E o Senhor nos ouve quando nós entramos em oração. Muitos de nós esquecemos que quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, estamos conversando com o Senhor. E quando os discípulos, aqueles 120 pessoas, estavam orando, eles estavam orando com um propósito: esperando a promessa. Diga: a minha oração, ela tem uma direção. E os discípulos tinham também uma direção na oração deles. Qual era? O derramar do Espírito Santo, ou seja, que o Espírito Santo viesse sobre eles através do mover do dom de Deus. A porta que se abre para vir sobre os discípulos, o Espírito Santo, a primeira porta foi a porta da oração. Eles começaram a orar. Depois eles tiveram perseverança, perseveraram no lugar, não saíram. Diga comigo: para mim receber as virtudes do Espírito Santo, eu preciso permanecer no mesmo lugar. Sabe, você não pode sair, irmão, do lugar. Você não pode se mover do lugar.